Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez vamos falar de um assunto interessante, é a questão dos gigantes, né, que a Bíblia tanto propaga em suas páginas, desde o Gênesis até o livro lá das histórias que envolvem o rei Davi, ou seja, diversas passagens, né, e se fala em gigantes, como Gênesis, em Êxodo fala de gigantes, as histórias que envolvem os juízes, como o tal do Josué, o, o Caleb, né? Esqueci o nome do outro, né? Até chegar o tempo de, de Davi. Vocês vão ver relatos de gigantes. Bom, os gigantes bíblicos, os Néfilins ou Nefilins, tudo mito, pessoal. Tudo conversa furada, certo? Contos em que aparecem gigantes, anões, dragões, homens valentes que supostamente os enfrentam, há em toda a literatura antiga, pessoal. Até hoje há muitos questionamentos quanto se de fato eles algum dia tenha existido. Fora dos inúmeros contos espalhados pelo mundo, né? Até hoje tem gente boa que ainda insiste em achar que pode ter existido pessoas gigantes, enormes, não sei quantos metros, né? Há quem diga até que aquelas pirâmides do Egito, né? De tão enormes e pesadas que até hoje pessoas não conseguem explicar de fato como foi que aqueles povos primitivos, antigos, né? E primitivo em comparação com nós, não tem como não dizer que eles eram mais avançados que nós, certo? Conversa furada. Bom, até hoje não se sabe de fato como é que aquela pirâmide, alguns outros estátuas enormes, né? é, foram levadas para locais onde eles hoje se encontram. Né? Aí surgem esses mitos. Diz que foi até gigantes que fizeram as pirâmides do Egito, que levaram determinados monumentos enormes, né? Que hoje até mesmo guindastes no nosso tempo não consegue erguer. Aí existe essa paranoia entre muitos que diz que foram gigantes, outros diz que naquele tempo, na verdade, os hebreus, aqueles povos, na verdade, viam esse os termos que eles usaram como deus, na verdade, não eram deuses, eram extraterrestres, eu fui de extraterrestre, coisa desse tipo, certo? O pessoal tem imaginação muito fértil, né? Bom, na Bíblia, os gigantes também aparecem como figuras de muitos destaques. Falar da Bíblia e incluir os gigantes na conversa, por certo, virá à tona a emblemática figura do gigante Golias. Falando da Bíblia de gigante, você vai cair no conto de Golias, né? O garotinho, né? O pastorzinho de balhadeira ou de estilingue que pega uma pedazinha, enfia na testa do enorme gigante de 3, 4 metros. Então sempre vai aparecer essa historinha para ser discutida quando se fala da Bíblia e se inclui a ideia ou a conversa sobre os gigantes. Esse conto bíblico é um dos mais comemorados entre os muitos encontrados na página da Bíblia, por crentes e judeus. Parece que essa história teria dado origem a ditados populares como tamanho não é documento, fiapo de pau é que fura olho e tantos outros. Essa história, como não poderia ser diferente entre as muitas do livro tido como sagrado, é muito questionada no que se refere à autoria da morte do gigante e poderoso Golias. Há dois textos em diferentes livros da Bíblia que falam que Golias, ou um tal do Golias, teria sido morto. Na verdade, não pelo jovem ruivo e pelo pastorzinho Davi, mas por outro guerreiro. É porque tem um texto que fala que Davi matou um tal do Golias e tem outros textos, dois textos, que falam que
menciona não Davi matando esse Golias, mas uma outra pessoa, um outro personagem, tá entendendo? Bom, muitas pessoas veem esses dois textos como contraditórios, certo? Veja, estou dizendo que muitas pessoas veem esses textos como contraditórios, porque um fala que foi Davi, outro fala que foi uma outra pessoa, entendeu? Bom, por isso que eu digo, muitos apontam essa aparente discordância como contradição. Porém, nesse caso em específico, podemos dizer que não é uma contradição. Se prestarmos atenção, na verdade, havia vários gigantes. O gigante do tempo de Davi não é o mesmo gigante do tempo daquela outra passagem que fala que houve um gigante que foi morto. Segundo a tal da lenda, né? Surge quando o pseudo pastor, o primeiro, o tal do Golias, que Davi matou, isso aconteceu quando Davi era um pastor, supostamente, a historinha tenta passar essa ideia, de que Davi era um pastor, e que naquele momento ele ainda era um jovenzinho, certo? Um jovem inexperiente, não era rei também, tá entendendo, pessoal? E já na outra passagem, eu não coloquei ela, eu coloquei depois apaguei, porque senão o texto ia ficar grande, né? E também que é bem conhecida, certo? Sim, então, o primeiro Golias é morto por Davi quando ele ainda era um tal de um pastor e era um adolescente, certo? Um jovenzinho. Já esse outro Golias que aparece, ele aparece no momento que Davi já é um rei, diferentemente do primeiro Golias, que ele não era rei. E esse segundo Golias que aparece, Davi é rei, já é um homem de idade. Davi não é um jovenzinho mais, tá entendendo? Então são momentos temporais distintos, não são iguais. Logo, não há contradição nessas duas passagens. E a menção do Golias também, em cada passagem, é diferente. Um diz que esse Golias é filho não sei de quem, o outro é Golias não sei de quem, tá entendendo? Outro ponto em destaque é que a passagem mostra que era uma família de gigantes, com os mesmos nomes. Né? É Golias não sei da onde, Golias não sei de quê, tá entendendo? Porque era comum nessa época aí as pessoas se distinguirem ou por lugares, ou por nomes de lugares, né? Por exemplo, José não sei da onde, José, vamos dizer, José da Judéia, José da Galileia, tá entendendo? Ou então, a pessoa se distinguia por uma coisa, por um ato ou um fato que ele fez. Bom, o texto também nos diz que, como eu disse, havia uma família de gigantes com esses mesmos nomes. Bom, por muito tempo, a existência de Davi como personagem real foi questionada pela arqueologia. Pairavam dúvidas sobre suas façanhas e seu reino. Hoje, pelo menos, a descrença em sua existência parece ter sido superada por muitos estudiosos. Mas isso não significa que tudo aquilo que é contado na Bíblia a seu respeito seja mais pura verdade. Adentremos nos textos bíblicos para ver se conseguimos extrair a origem dos gigantes até o tempo de Davi. É bom lembrar também que os antigos hebreus eram um povo que, como muitos de sua época, acreditava em muitas lendas e mitos. E suas crendices, falamos, dizemos que acreditavam, mas eles ainda acreditam, né? Muitas das bobagens aqui da Bíblia, eles ainda acreditam, não só os judeus, como outros. Até os cristãos acreditam, né? E os judeus também têm aqueles outros livros, né, que correm, né? É, em paralelo com a Bíblia, né? Tal de um Talmud, é judaico, é Talmud babilônico, é... E tem outros livros lá, esqueci o nome, certo? Tem até livros mágicos, né? Que só eles lá no seu, no seu, vamos dizer, seu convívio íntimo é que sabe, né? Diz que até a forma de ler a Bíblia é tipo similar à maçonaria, que tem códigos, essa coisa do tipo aí, certo? Bom,
Uma das lendas que encontramos na Bíblia logo cedo, sobretudo no livro de Gênesis, é a existência de gigantes. Alguns crentes e teólogos crentes, né? Alguns crentes e teólogos crentes acreditam que esses gigantes teriam sido gerados da união, desnatural entre os filhos de Deus, o Ben Elohim, supostamente anjo, né? E as belas filhas dos homens, quando estes começaram a se multiplicar pela face da terra. A Bíblia o chama de Nephilims, ou Nephilims, certo? Como eu já expliquei em outros vídeos, essa questão de filhos de Deus, os Ben Elohim, certo? E as filhas dos homens, há religiões que não aceitam essa interpretação, dizer que anjos, né, que não têm desejos sexuais, carnais, teria como descer do céu e dar uma trepada com mulheres. Então eles dão uma interpretação diferente. Muitos, né? Alguns judeus, né, também, né? E alguns cristãos seguem esses judeus nesse sentido. Dizer que esses filhos de Deus não seriam de fato anjos, né? Mas seriam descendentes de Sete, que era um homem justo lá, do povo de Javé, certo? Lá dos tempos lá de Adão. E essas filhas dos homens seriam as descendentes eh, de Caim. Então, a separação dos filhos de Deus e filhas dos homens retratariam dois polos opostos, um do bem, outro do mal. As filhas dos homens seria o polo negativo, o polo representativo das pessoas más, que eram os descendentes de Caim, que diz que eram todos malditos, perversos, ruins e coisas do tipo. Já esses filhos de Deus não seriam anjos, mas seriam os descendentes dos filhos de Sete, que era um homem justo, tal, aquela coisa toda, certo? Então essas duas classes se uniram e tiveram filhos. E dessas classes nasceram os tais. A Bíblia chama de gigantes, né? As traduções do termo Néfilis é traduzido em muitas versões, até mesmo pelos judeus, como gigantes, certo? As suas traduções, termos, eu também vou apresentar aqui, termos, textos antigos, de livros que correm para a Bíblia, também apontam que Néfilins ou Nefilins também tem uma relação com gigantes, certo? Bom, dessa união, veja que o texto é uma lenda, isso é lenda, sabe? Mas eles tentam tirar essa idiotice da Bíblia dessa forma. Dizer que os filhos de Deus não eram anjos, dizer que as filhas dos homens não eram mulheres, mas sim os descendentes de Caim. Por quê? Porque não faz sentido anjos, seres espirituais, tá atrás, está, né? Tarando filhos de homem, né? Ou seja, está tarando seres mortais, certo? Isso na interpretação monoteísta deles, né? Porque isso aí é possível se você pegar um romano, pegasse esse texto e entender completamente supernatural, super normal, um ser espiritual, que seria um deus, né? Tá com tara em mulheres humanas. É aqui os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses egípcios, né? Gostavam de dar suas trepadas com as mortazezinhas, né? Quando não era uma mortal, pegava uma cabritazinha, dava uma bimbada, aí gerava um semideus lá misturar cabeça de jegue e corpo de homem. Então, pegar essa passagem da Bíblia e entregar para um romano do passado, eles iam interpretar supernatural isso. E lógico que um judeu do passado, vamos dizer, desculpa, um hebreu do passado, entendeu logicamente essa lenda que eram anjos, que não eram anjos, que eu já expliquei fazer um texto que não eram anjos, na verdade, pessoal. Isso aí eram deuses. Os filhos de Elohim, o Ben Elohim, na verdade não eram anjos. Os judeus que, quando se converteram ao cristianismo, tiraram tudo que eram os deuses que tinham em suas tradições e colocaram anjos, para ficar somente o Deus Javé como Deus central. E os outros deuses ele transformou em filhos. Mas eram todos deuses nas suas lendas originais. Tá entendendo? Então, um hebreu, vamos dizer,
há 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, se pegasse um texto, se tivesse escrito, eles entenderiam naturalmente isso aí como sendo anjos mesmo, que tinham trepado com mulheres. Tinha nada de vir dizer que era filho de Sete, com as descendências de Caim. Ia não interpretar nada dessa forma, certo? São os bobos de hoje que interpretam dessa forma para tirar a contradição e tirar essa, essa ideia lendária da Bíblia. Que isso aí você vê que o texto é lenda pura. Pura lenda. Ora, naquele tempo e também depois, veja, essa é a expressão também depois, eu destaquei, certo? O parente não é meu não, mas o negrito sim, certo? Quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos. Os Néfilis habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Veja, outro detalhe que nós temos de nos debruçar no texto. Por que esse destaque de dizer que esses filhos treparam com essas mulheres e tiveram filhos? Entenderam? Se isso fosse algo normal, de dizer que eram filhos de Sete lá, com as filhas de Caim, ele não ia dar esse destaque importante aqui. Algo diferente aconteceu nessa passagem. Esses filhos não são filhos normais. Tá entendendo, pessoal? Eram, de fato, a ideia eram deuses, ou, no caso, como eles jogaram aqui essa bobagem, de anjos, que estavam trepando com mulheres humanas. É tanto que o texto destaca. Porque, gente, eu ter um homem trepar com uma mulher era algo tão absurdo, tão sobrenatural, para produzir homens tão especiais como esses que eles dizem. Estes homens foram famosos e foram os heróis dos tempos antigos. Por quê? Da relação desses aí, se eram homens e mulheres normais, iam gerar esses homens tão especiais e tão diferenciados, né? Por quê? Porque eles tinham como pais esses filhos de Deus, que eram anjos, na ideia monoteísta, mas que na verdade eram deuses. Né? Até mesmo se você ver bem, o que é um Bene Elohim, ou filhos de Deus? Um filho de um Deus é o quê? Um Deus, não é anjo. Um filho de um Deus é Deus. Os filhos de Ben Elohim, ou os filhos de Deus, na verdade são os deuses, porque eles são filhos de um Deus, pessoal. E mais, Elohim, se eles são chamados de Elohim, Elohim significa deuses. Tá entendendo? Então, vocês veem claramente que esses judeus eles forçaram a barra e seguiram também os cristãos. Essa ideia de dizer que filhos de Deus eram anjos. O texto, vamos dizer assim, a, a palavra em si já denunciam eles. Eram deuses que estavam trepando com as mulheres, que eram as mulheres dos homens, ou seja, as filhas dos homens. Tá entendendo? Primeiro, como eu falei, a importância que o texto dá a esses filhos que foram gerados desse relacionamento, certo? Já aí já suspeita. E o termo filhos de Deus, que lá no hebraico, o Elohim, vocês sabem, já estão careca de saber, qualquer analfabeto vai no Google, digita o Elohim, vocês vão ver lá crente, site de crente explicando o que é Elohim, embora de forma distorcida para enganar uns e outros. Vai entrar em site de judeu, vai explicar que Elohim é deuses e é traduzido às vezes como Deus, mas isso é tudo por causa da tradição monoteísta que eles inseriram, mas na verdade Elohim eram deuses, tá entendendo? Então, só nisso nós já desmascaramos, pessoal, essa falácia. Aqui se trata de anjos trepando com mulheres. Acabou. E que anjos vêm de Elohim e Elohim é deuses. Daí esse destaque de focar nos filhos desses dois elementos, os filhos de Deus e os filhos e as filhas das mulheres, ou as filhas dos homens. Veja que o negócio é tão grave que lá fala de um lado tem um sexo masculino,
porque eles falam de filhos de Deus, esses aí são masculinos, gênero masculino, macho. E do outro fala de filhas dos homens, ou seja, são mulheres, são pessoas do sexo feminino, que vão entrar em conjunção carnal, ou seja, trepar, para gerar esses filhos que o texto diz que foram pessoas que eles passaram a gerar pessoas especiais, né? Eu falo especiais porque aqui essa tradução diz assim, olha, diz que depois que eles fizeram isso, nasceram os Néfilis que habitavam sobre a terra e estes homens famosos foram heróis dos tempos antigos, certo? Por isso que eu falei em pessoas especiais, porque outras versões vão dizer que eram gigantes, certo? Deixa bem claro que geraram gigantes, ou seja, algo desnatural, né? Já que anjo ou um deus. Pessoal, nas lendas, o que é que nós assistimos em diversos filmes que envolvem as lendas de Roma, né? Os deuses do Egito, um bom filme, né? Lá, os deuses são gigantes, são enormes, né? Os mortais são pequenos, são menores. Ou se você pegar as lendas lá dos gregos, nesses contos lendários dos gregos, o que é que acontece quando um deus trepava com um mortal? Normalmente gerava uma criatura tosca misturada com um homem ou com outro bicho qualquer, e eram grandes, enormes, né? Os ciclopes eram filhos de deuses. Um olho só e enorme daquele tamanho, força enorme, né? Pelo próprio tamanho já diz, né? A força deles seria descomunal. E outros deuses, como por exemplo, os deuses que também geravam, quando não eram pessoas de estatura normais, mas tinham uma força extraordinária, como o Hércules, né? Ou seja, da relação de um deus com a mortal, sempre saía um, um semideus, ou pelas características físicas, né? Ou pelos atributos. A Bíblia fala que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e geraram alguém especial, pessoas especiais. Lógico, filhos de Deus com mortais em geral, pessoas normais? Não, tinham que gerar esses aqui, esses heróis dos tempos antigos, pessoas diferenciadas, já que eram filhos de deuses. Tá entendendo, pessoal? A Bíblia é um livro de lendas, pessoal. Um livro que fala de cobra que fala no início. Um livro que fala que Deus fez isso, fez aquilo, bababá, bababi, bababó. Aí aparece uma cobrinha lá no meio do jardim falando, as pessoas não se dando conta que cobra não fala, batendo papo. Depois aparece um jegue falando, pessoal. E vê anjo, o jegue vê anjo, consegue distinguir o anjo de pessoas normais. Sabe o que, é que aquele anjo quer fazer com o seu patrão, Balaão. Você acha que esse livro é um livro sério? Isso é um livro de lendas, pessoal. Depois aparece lá um dragão com 7 cabeças, querendo matar uma mulher. É simbólico o dragão lá? É, mas tem um dragão. E aí? E outras palhaçadas lá, né, que tem, né, que os pobres cristãos acham coisa especial, tudo bobagem. Você pode levar a sério um livro desse? Isso é lenda, pessoal. Claramente lenda. Depois aparece um gigante, um monte de gigante. Lá no tempo de Josué. Depois aparece no tempo de Davi. Davi mata um, aí vem outro cara que mata também outro gigante, que é da minha família, chamado Golias. Você quer levar a sério um livro desse? O mesmo jeito, o estilo das histórias se encaixa perfeitamente nas lendas que nós acabamos de citar de outros povos. Você vai lá para o Sumério, você vê as lendas iguais. Essa mesma coisa, negócio de gigante, homem não sei quantos metros, com força sobrenatural. Os deuses trepando com mulheres e gerando essas criaturas diferenciadas. Aí você vem para a Bíblia e diz que isso aqui é verdade, lá é mentira. Fala sério, rapaz, vai se tratar. Você precisa de um médico, se você pensa assim. Bom, quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, veja, quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhos, por que, pessoal, o texto fala isso? E os homens começaram a aumentar em número na face da terra. Porque teve o dilúvio, pessoal. Veja, eu vou mostrar aqui qual é o capítulo. Olha. Gênesis capítulo 6.
É quando Deus Javé começa a aparecer lá para Noé e falar um monte de bobagem, dizendo que o povo tá tudo mal, e sei o que lá, e que vai matar todo mundo. Tá entendendo? Então, esse aqui é o momento, porque os homens começam a se multiplicar. Por quê? O mundo começou quem? Com duas pessoas. O tal de Adão. Isso da lenda, viu, pessoal? Essa mentira toda é da lenda. Eu estou discutindo a lenda. Então, diz que foram dois homens, um homem e uma mulher que gerou as pessoas. Então, esses aqui começaram a se multiplicar, esses aí. Esse Adão e Eva, e depois seus filhos, começaram a se multiplicar. Ou seja, começou a gerar mais pessoas. Então, a terra começou a ser povoada. Tá entendendo? Então, o texto, quando fala, quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra, esses homens que tiveram filhas, veja que ele diferencia. Tá entendendo? Ele busca trazer um destaque para o sexo feminino. Certo? Então, quando ele fala aqui, quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra, isso aqui não significa o gênero humano. Tá entendendo? Isso aqui são só homens, sexo masculino. Por isso que ele diferencia aqui, e tiveram filhas. Tá vendo? E tiveram filhas. Ele não fala que os homens tiveram filhos. Aí sim, nós podemos dizer, não, então esses homens aí envolve o gênero masculino, envolve o gênero humano, envolve um homem e mulher. Mas não. Quando ele destaca homens e fala que esses homens tiveram filhas, então aqueles homens ali não podem ser o gênero humano. Ele está se referindo apenas ao sexo masculino. Esses homens tiveram sexo com suas mulheres e tiveram filhas, começaram a produzir muitas filhas. Aí o que foi que teve? Quando esses homens geraram esse monte de filhas? Os filhos do verdadeiro Deus. O texto fala dos filhos do verdadeiro Deus. Esses filhos do verdadeiro Deus, que esses filhos aqui, assim, no hebraico é Bender, né? Ou Ben, né? Ben, é filhos no hebraico. E Deus é Elohim. O verdadeiro é por causa de um artigo lá que define esse Deus como verdadeiro, é por causa de um artigo, né? O artigo definido O. O hebraico não tem artigo indefinido, tem artigo definido. A omissão desse artigo, você tem quando você vai é, é, traduzir ou dar uma interpretação, você coloca o indefinido. Quando não há, e se há, só pode ser artigo definido, entendeu, pessoal? Bom, então lá tem Bené Elohim, ou seja, filhos de Deus. Os filhos de Deus, depois que os homens começaram a trepar com suas mulheres e gerar um monte de filhas, o que eles fizeram? Olha, esses filhos do verdadeiro Deus, e não podem ser, esses aqui não podem vir desses homens, porque eles destacam ser só analfabeto, burro, que não consegue distinguir, né? Que aqui são três classes diferentes. Os filhos do verdadeiro Deus, primeiro por causa daquelas questões que eu já levantei, certo? Segundo, por essas que agora eu estou mostrando. Essas três classes aqui não podem ser é, do mesmo gênero, certo? Ou seja, digo gênero humano. Não são. Essas aqui sim, o homem e as filhas sim, mas esse aqui não. Os filhos do verdadeiro Deus, veja que são, né? O destaque é perceptível. Os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas essas filhazinhas aqui que esses aqui geraram essas filhas dos homens, as filhas dos homens, filhas dos homens. Os homens começaram a trepar com as mulheres e geraram suas filhas. Então essas filhas, olha, filhas desses homens aqui, olha, vou botar em vermelho, essas filhas, esses homens treparam com suas mulheres e geraram essas filhas. Aí essas filhas desses homens aqui, são essas aqui, filhas dos homens. São essas aqui, as filhas dos homens. O que foi que teve? Elas eram bonitas, pessoal. Vocês traduzindo para nós, o que elas eram o quê? Eram gostosas, eram uma delícia. Entendeu? Era uma delícia. Aí os filhos de Deus lá de cima, do céu, começaram a tarar as mulheres, né? Bem puderam, né? Viam as mulheres tudo nua, tudo com os peitinhos de fora, tudo durinho, aí já pensou? Os anjos tudo ficaram de cacete duro, cacete espirituais, né? E eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Se fosse, pessoal, aqui, vou repetir. Se fosse envolvimento de pessoas normais, humanas, você acha que ia estar dando destaque aqui ao nascimento de filhos com um homem e com uma mulher? Dessa forma? Um homem e uma mulher produz o quê? Não é filho mesmo? Então por que esse destaque tão especial aqui nessa passagem?
Entenderam? Gente boba que cai numa conversa dessa, dizer que aqui não é anjo, não. Não são anjos, não. Aqui são filhos de Sete lá, tal. Ai, ai. E eles, veja, e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Ou seja, pessoal, eles tomaram como esposas todas as que escolheram. O que é que você entende disso aqui? Poligamia geral, pessoal. Os anjos não pegaram só uma mulher, não. Pegaram uma, duas, três. E olha, madeira. E com certeza foi muita madeira, né? Você quer comparar o sexo de um anjo ou de um Deus com um mortal? Se os hebreus naturais, se olhar aí, vocês olharem, se prestarem atenção nos textos, eram os maiores trepadores da terra. Pelos textos aí, nós vamos ver que os hebreus, os naturais, os carnais, eram os maiores trepadores da terra. Não poupavam nem seus parentes. O Ruber mesmo era tão tarado, gostava tanto de uma fuleiragem, que pegou a puta véia do pai, a concubina. A puta véia tinha deve ter o quê? Uns 60 e poucos anos. A puta véia viu ele nascer, ou seja, ele era mais jovem do que a puta véia do pai, a concubina. A concubina, no caso aqui, eu falo, é a concubina de Jacó, porque esse Rubens é filho de Jacó. O texto diz que ele pegou essa concubina e, olha, vara. Ou seja, os caras gostavam de furar, pessoal. Os hebreus gostavam de furar. Tá entendendo? Só os trouxas de hoje que acham que esse povo era santo. Se comportar de forma decente e que eles agora têm de comportar de forma igual, certo? De serem puritanos, de darem uma de cavalo de raça, puro sangue. Tá entendendo? Quando os textos mostram que esse pessoal era o maior fuleiro da terra, pessoal. Eram tudo polígamos. Não se contentavam com a sua mulher. Tinham várias mulheres. Bom, se os hebreus carnais tinham tantas mulheres entre eles mesmo, que eram carnais, imagina os filhos de Deus, né? Os anjos, os Ben Elohim, os deuses. Iam descer. Você acha que eles se contentavam com a mulher? Ele com um cacete lá, né, que eles controlavam, né, que eram anjos, tinham poderes, eram filhos de Deus, então eles controlavam a hora que quisesse o pênis ficar duro, levantar, baixar tal, o tamanho eles escolhiam, já pensou? O tamanho, a grossura, o momento, né, tá entendendo? Rapaz, fazer o sexo com um homem desse era uma maior delícia para uma mulher, tá entendendo? Então, os caras, esses anjos desceram e fizeram barbaridades com as mulheres. Foram escolher as mais belas. E eram uma só? Não, é que o texto diz, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. E o que foi que eles fizeram depois que perceberam que elas eram bonitas? Beijar, fala bonito, mas na verdade qual é o contexto aqui? É de sexo, pessoal. Ou seja, era mulher bonita? Não. Mulher gostosa, mulher de tesão. Entendeu? Você acha que uma mulher bonita, vamos dizer assim, ia fazer um Deus descer do céu? Não, uma mulher gostosa, tesuda. Um homem, um carnal, o cara descer dos seus, vamos dizer assim, dos seus melhores princípios. O cara casado, né? É, um pai direito de família, né, com seus filhos, trabalhador, é coisa. Para ele deixar de lado a sua, vamos dizer, sua lealdade para com sua mulher, né? Vamos dizer assim, o leito conjugal, né? Lealdade, né? E praticar um adultério. Ele vai fazer o quê? Uma mulher gostosa, pessoal. Que vale a pena esse sacrifício, né? Porque ele pode perder até seu casamento, mas a foda dele já deu. Uma delícia. Tá entendendo? Aí também são esses filhos de Deus. Quando ele desceu lá do céu, eles desceram do céu e vieram dar bimbada nas mulheres, é porque a mulher é uma delícia, irresistível. Tá entendendo? E eles tomaram como esposa todas as que escolheram. Então Jeová disse: Javé, o bobinho nunca via nada. Depois que a presepada era feita, ele vem aí e aparece em fazer alguma coisa. Meu espírito não terá tolerância com o homem, indefinidamente, como se fossem os homens o culpado. Aquele quer culpar os homens, aí. Veja que Deus idiota, idiota desse. É esse da Bíblia.
Meu espírito não terá tolerância com o homem indefinidamente, pois ele é apenas carne. Tá, quem que não sabe, meu filho, que o homem é carne? Você é supostamente espírito. O homem é o quê? É espírito? Não, é carne. Bom, meu espírito não será indefinidamente ficará em tolerância com o homem, porque ele é carne. Portanto, seus dias somarão só 120 anos. Ô, presente bom da porra, né? Pensou? Para castigar o homem e dar 120 anos de vida? Ô, delícia. Mas a questão aqui é: a quem é que esse Javé vem condenar? O homem, quando os filhinhos dele, os filhinhos dele aqui os filhinhos, os seus néfilins, descer para a trepada deles aqui com as mulheres, o cara vem condenar os homens, o homem do sexo masculino, né? Que o homem é aquele que generalizou todo mundo, certo? Aqui esse homem, pessoal, é o gênero humano, tá entendendo? Homem e mulher. Tá entendendo que Deus idiota, como ele, quando ele pretende fazer alguma coisa, só faz burrice nesse livro. Aí diz que vai condenar o homem a 120 anos de vida. Só isso. Havia os néfilins, aí diz o texto. Havia os néfilins na terra. Por quê, pessoal? O texto fala que havia os néfilins. Depois que fala que as filhas dos homens, os homens começaram a multiplicar e tiveram filhas, essas filhas eram belas, e teve esses camaradas que eram filhos de Elohim, e começaram a meter madeira nas mulheres. Aí Deus disse que não ia tolerar a maldade do homem, o espírito do homem, porque o homem era carne, ou seja, carnal, pessoal, tá entendendo? Carnal. O homem só pensava em quê, pessoal? Sexo. Os homens hebreus, né? Deles, né? Pensavam em sexo. Aí ele vem aqui e diz que vai condenar os homens, né? E aí fala o texto que havia os néfilins na terra. Depois dessas coisas aqui. Depois que esses Bené Elohim começaram a trepar com as mulheres, aí diz que surge esses néfilins na terra. Aí os bobos, Zé Ruela, aí vem com conversa de que aí se trata dos filhos de Sete, com as filhas de Caim. Fala sério, vai se tratar, rapaz. Havia os néfilins na terra naqueles dias depois. Veja, pessoal. O texto diz que havia néfilins na terra naqueles dias e depois. Aí eu lhe pergunto, naqueles dias representa que dias e de quem? E depois, pessoal? Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Viram? Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Perceberam? Fizeram a maior fuleiragem, né? Nasceram esses caras esquisitos, né? Com não sei quantos metros, eram gigantes. E diz que aí começou a haver a maior putaria na Terra, né? O livro de Enoque, se vocês já leram ou já ouviram falar, vai falar dessa putaria que teve dos gigantes. O livro de Enoque dá até nomes dos anjos que desceram, né? Desceram para fazer essa putaria toda com as mulheres. Aí diz que esses anjos ensinaram aos ensinaram aos mortais feitiçaria, um monte de coisa. Além das várias putarias sexuais, que foram os anjos, né? Quando o Enoque, né? Ensinaram os homens, esses anjos, que eram deuses, ensinaram bruxaria, um monte de coisa. Magia negra, ensinaram a fazer sacrifícios. Essa papagaiada toda, diz o livro de Enoque, e foi ensinado por esses filhos de Deus que geraram esses néfilins, que eram gigantes, certo? É papagaiada, né? Outras, é lenda em paralelo, tá entendendo, pessoal? É verdade, as lendas de Enoque eram conhecidas por esse pessoal que fizeram a Bíblia como nós conhecemos hoje. Eles pegaram, isso tudo essas historinhas tudo junto, sabe? Só que os editores da Torá, eles excluíram essas outras lendas e deixaram essas que eles achavam mais convenientes para a ideia de monoteísmo que eles estavam formando, pessoal. Tá entendendo?
Mas quando você analisa a lenda as histórias da Torá, com essas lendas que correm paralelo, como os livros de Enoque, o, outros livros dos judeus, ou mesmo dos árabes, como o Alcorão, vocês vão ver que eles vão se encaixando, as ideias vão se encaixando. Bom, depois do dilúvio, supõe-se. Bom, eu pulei, eu esqueci, né, de falar nessa questão. Bom, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Olha, naqueles dias depois, essa expressão quer dizer o quê? O marco aqui é o tempo de Noé, pessoal. Então, naqueles dias, ele está dizendo que é nos dias de Noé. Está entendendo a ideia qual é? Ele quer dizer isso, portanto, seus dias somaram 120 anos, havia os néfilis na terra. Naqueles dias, ou seja, nos dias de Noé, havia os néfilis. E depois, ou seja, depois dos tempos de Noé, também havia um néfilis na terra. Está entendendo? Então, essa passagem aqui quer nos dizer que depois que acabou, depois que passou o tempo de Noé, que se encerra, né, quando vem o dilúvio, os néfilis continuaram na terra, pessoal. É isso, simples. Depois do dilúvio, supõe-se que esses gigantes, seria essa ideia se nós lermos o texto hebraico, ou se nós lermos a Bíblia e dar uma de cego de doido, certo? Aí você vai entender que depois do dilúvio, nós temos de supor que esses gigantes e toda a sua prole, lá, né, que foi gerada, teriam sido mortos, né? Que, já que o texto diz que tudo que respirava, que estava fora da arca, morreu, certo? Então teriam sido mortos com tudo que se encontrava fora da arca, já que quem ficou dentro da arca, diz que só quem ia sobreviver é quem ficasse na arca, que era Noé e sua famíliazinha, né? Formado de 8 pessoas. As histórias do Gênesis e outras que compõem o Pentateuco foram transmitidas de forma oral às gerações que se seguiram. Essas histórias não foram assentadas no papel no momento que supostamente na cabeça desses hebreus teriam ocorrido, mas muito, muito tempo depois. Essas lendinhas não eram assentadas num papelzinho, num pergaminhozinho, de acordo com o povo supõe, né? Se supõe que, Moisés levantou, abriu o mar vermelho, vamos registrar isso aqui. Aí escrevia no papel. Javé falou isso, é babá, bibi, bababó. Vamos registrar isso aqui agora. Não era assim, tá entendendo, pessoal? Não sei quanto tempo depois que eles inventaram de botar num papel. Primeiro porque inicialmente não existia papel, certo? Então não tem como registrar nada em papel. Eu digo papel, pergaminho na época, certo? Pergaminho, aí depois vem aliás, o papiro, né? Primeiro o papiro, depois o pergaminho. Não existia na época em que supostamente essas historinhas aconteceram. Histórias mentirosas, né? Aconteceram. Aí eles ficavam registrando essas coisas num papiro, num pergaminho, quando na loucura deles acontecia. Tá entendendo? Não, isso foi registrado depois, quando surgiram o papiro, o pergaminho, ou seja, isso aconteceu. Esses, o papiro e o pergaminho surgem muito tempo depois, né? Esses materiais não surgem quando um homem surge na Terra. Tá entendendo, pessoal? Então essas histórias foram colocadas no papel. Quando eu digo papel, eu me refiro a esses elementos aí, viu, pessoal? O pergaminho e o papiro, certo? O papiro e o pergaminho. Como não tinha, eles jogavam e empurravam que os mais, vamos dizer assim, os mais letrados da época. Os sumérios e outros, eles botavam onde? Em pedras de argila. Os egípcios jogavam em pedras, como aquelas pedras que nós encontramos nos seus templos, né? Nas pirâmides. Não tinha papel, não tinha nada disso. Era em pedra mesmo que eles escreviam. Em pedra, em tijolos de barro, os sumérios e outros fizeram. Os hebreus eram mais analfabetos ainda na época, né? Aí foram escrever mais tarde, quando já tinha papiro, pergaminho, tá entendendo? Aí eles começaram a escrever essas bobagens deles lá nesses materiais. Bom, então, pois bem, mesmo depois do dilúvio, esses gigantes aparecem em diferentes partes da Bíblia. Se esse livro fosse sério, o gigante não poderia aparecer mais em parte nenhuma. Tá entendendo? Porque morreram tudo lá. Diz que tudo que estava fora da arca morreu. Tá entendendo? Então, se esse livro fosse um livro sério, mesmo dizendo que havia os filhos de Deus que havia trepado com as filhas dos homens, então
se fosse sério, mesmo assim, essa lendarada toda, esses gigantes, esses filhos dos deuses, ou os filhos dos anjos, ou os Bene Elohim, teriam morrido no dilúvio, tudo afogado, certo? Mas não, pessoal. Depois, lá na frente você vai ver justamente aparecendo gigantes. Por quê? Porque o texto, pessoal, diz lá, olha, naqueles dias e depois. Ou seja, no tempo de Noé tinha gigante e depois do tempo de Noé vai aparecer gigante. É isso que o texto quer dizer. Por isso que você vai abrir o Gênesis, tá lá dizendo que ia morrer todo mundo. E depois lá aparece o gigante lá, né? Depois que o mundo se acaba. Tá entendendo? Aparece lá nos tempos lá de Josué, quando vai dominar as terras lá dos cananeus. Pois bem, depois do dilúvio, esses gigantes aparecem em diferentes partes da Bíblia, revelando claramente que os gigantes era apenas um outro elemento fictício no conto do dilúvio. É apenas um elemento figurativo para embelezar a história. Tá entendendo, pessoal? Percebam, é dito no Gênesis que durante os dias de Noé e após seus dias havia néfilins, gigantes na terra. Lembre-se de que é ensinado que todos os contos do Pentateuco teriam sido obra de Moisés, não é mesmo? Não é isso que que eles falam de mentiras direto, né? Diz que esses livros aí do Gênesis, Êxodo, Gênesis, que formam o Pentateuco, né? Os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? Não são obras de Moisés? Então esse escritor, ele toda essa historiazinha é dele, né? Na cabeça deles, né? Lógico. Daí o motivo de os contos da conquista da terra dos cananeus apresentarem gigantes. Porque o escritorzinho Moisés, na cabecinha deles, colocou lá, no tempo de Noé e depois havia néfilim na terra. Seu suposto escritor deixou claro que os gigantes não estariam presentes apenas nos dias de Noé, mas estariam também presentes em tempos posteriores aos dos patriarca diluviano, o que explicaria a expressão naqueles dias e depois. Eu vou repetir novamente essa parte em um outro momento, certo, pessoal? Só para destacar, certo? Bom, quando os hebreus estavam eu vou dar uma parada por aqui, porque senão o texto vai ficar grande. O vídeo vai ficar grande. Então nós vamos voltar a partir daqui, viu, pessoal? Eu volto novamente aqui para que o vídeo não fique muito grande. Tem gente preguiçosa que não gosta de vídeo grande, né? Então, dá uma pausa aqui, ó. Percebam. E aí, pessoal, deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem e até a próxima, ou seja, até o segundo vídeo que nós vamos falar sobre os Nephilims, os gigantes bíblicos, os Nephilims, mito.